E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para você 5 dicas para você não errar na hora da compra de um transformador de força, né, de um transformador de alta tensão. O processo de compra de um transformador de força, ele é longo, né? Então, eu vou trazer essas dicas aqui para você, projetista de SE, você que trabalha na manutenção, você que é engenheiro de campo, enfim, você que vai participar desse processo de compra de transformadores de alta tensão, para que você não erre na hora da compra, para que você tenha mais subsídio, para poder discutir com o fornecedor melhor e garantir que lá na sua obra, na instalação do transformador, tudo saia conforme planejado, beleza? Então, bora lá pro vídeo. E o primeiro ponto é: tenha uma boa especificação técnica. Então, mais diretamente falando para você, projetista de SE, você que trabalha aí na elaboração do projeto e, consequentemente, trabalha na elaboração da especificação técnica, é muito importante que você faça uma especificação técnica completa e segura. Como assim? Uma especificação técnica que diga exatamente o que você precisa naquele transformador. Porque lá no processo de compra, lá no início, né, naquele primeiro contato com o fornecedor, o setor de suprimentos aí da sua empresa, ele vai entrar em contato com o fornecedor e ele vai passar a sua especificação técnica. Ele vai dizer, olha, fornecedor, eu quero um transformador que atenda essas características. Então, a sua especificação, né, essa especificação técnica que você trabalhou, que você especificou, né, que você enviou para o fornecedor, é o que vai balizar ali o fornecedor na hora dele apresentar uma proposta técnica e comercial para a sua empresa, né, para a empresa que está comprando o transformador. Então o fornecedor ele vai pegar a sua especificação, ele vai ler ela ali e ele vai ver como é que você quer o transformador. Então ele vai pensar e vai fazer os cálculos dele, né, reunir com a engenharia dele, com o financeiro, enfim, ele vai analisar, né, tudo o que precisa ali naquele transformador e ele vai quantificar, né, contabilizar isso para que ele consiga te apresentar uma proposta. Então é importante que você faça uma boa especificação técnica, porque isso vai garantir que o fornecedor atenda tudo que você precisa. Então é lá na especificação técnica que você vai dizer se o transformador vai vir com roda, qual é a cor do transformador, quais são os acessórios do transformador, qual o tipo de bucha que aquele transformador vai usar, se o enrolamento é de cobre ou alumínio, quais vão ser todos os acessórios dele, enfim, se ele vai ter alguma informação adicional que normalmente não se encontra, mas que naquela instalação é necessário por alguma particularidade. Então é nessa especificação onde você vai colocar todas essas informações e vai passar para o fornecedor, e aí o fornecedor, analisando tudo aquilo, ele tem condição de te dar uma proposta técnica e também comercial para vocês avançarem na negociação. E aproveitando que a gente está falando aqui de proposta, esse é o segundo passo. É depois que você envia a especificação técnica para o fornecedor analisa tudo aquilo e ele vai te enviar uma proposta técnica e outra comercial, né? São coisas distintas. Então, para você aí que é engenheiro, muito provavelmente você vai analisar a proposta técnica. Ou seja, você vai receber do fornecedor basicamente é a análise dele, né? O resultado da análise em relação à sua especificação. É nessa proposta técnica que o fornecedor vai dizer: olha, eu consigo te atender aqui, eu consigo te atender aqui, todos esses acessórios que você pediu eu consigo te atender, todos esses ensaios que você está solicitando na especificação eu consigo te atender, mas em relação a esse ponto aqui eu não consigo te atender, em relação a esse ponto aqui eu não consigo te atender. Então ele vai apresentar todos os desvios em relação à sua especificação técnica. E aí você, engenheiro, vai precisar analisar se aqueles pontos que o fornecedor não atende, se aquilo vai impactar gravemente no seu transformador ou se você consegue absorver, né? Se você consegue comprar o transformador sem que o fornecedor atenda aqueles pontos, né? Se você conseguir comprar, vocês podem avançar na negociação. Se você entende que aqueles pontos são fundamentais, né? Ou você vai conversar ali com o fornecedor para ver se ele atende, ou você vai ter que partir para um outro fornecedor. Então é nessa etapa de proposta técnica que você vai alinhar
as expectativas ali com o fornecedor, né? As expectativas técnicas e também a expectativa ali financeira, né? Comercial, como é que serão as tratativas comerciais em termos de valores, em termos de entrega, de garantia, de prazos. É nessa etapa onde você vai fazer esse alinhamento, tá? Então, por isso que é muito importante você fazer uma avaliação minuciosa ali da proposta técnica do fornecedor, porque depois que você analisou aquilo, né? Depois que você fechou o contrato, né? Supondo que você olhou a especificação técnica, a proposta técnica por cima e fechou o contrato com o fornecedor. Ah, eu mandei a especificação, ele vai saber exatamente o que eu estou pedindo. E aí você não leu exatamente a proposta técnica, mas ali naquele ponto pode ser que ele tenha colocado algo importante que você precisava e não está. E aí depois que você fechou o contrato, é muito difícil renegociar isso depois, né? Porque uma vez que o contrato está fechado, é esse contrato que vai balizar todo o resto, né, do fornecimento. Então fica difícil renegociar isso. Então se ficou algum ensaio de fora que você julgava muito importante, se ficou alguma característica que você julgava muito importante, lá na frente, para você rediscutir isso, né, e o fornecedor absorver esses custos, né, da implementação, acaba sendo muito difícil. Então, lá nessa fase de propostas, né, seja técnica, seja comercial, você precisa avaliar isso com muito cuidado para que você consiga ter, né, um fornecimento mais tranquilo e dentro do que você espera. Então, supondo que você já fechou o contrato com o fornecedor, um outro passo muito importante que vai acontecer durante a fase de fornecimento é a análise do projeto. Mas como assim, Luan? Eu já estou fazendo o projeto da subestação, o projeto é meu. Por que eu preciso analisar? Bom, mas eu não estou falando aqui do projeto da subestação. Você vai analisar agora o projeto do equipamento, né, do transformador. Porque quando o fornecedor, né, ele fecha o contrato, né, quando vocês fecham o contrato, aí você vai ter essa etapa de elaboração do projeto. Como assim? O fornecedor vai pegar todas essas informações que vocês trataram até agora, desde a fase lá da negociação, da sua especificação, da proposta técnica, tudo que foi tratado, ele vai usar aquilo ali de informações para ele pegar a engenharia dele e fazer um transformador, né, um projeto de um transformador que atenda o que você precisa. É porque o transformador de força, né, de alta tensão, que é o que a gente está falando aqui, ele acaba sendo muito diferente, entre aspas, né, em relação àqueles transformadores de distribuição que a gente vê nos postes, que esses transformadores eles são todos muito parecidos. Mas quando a gente vai para alta tensão, aí existem características particulares, aí dependendo das concessionárias vai mudando, dependendo da instalação, pode ser que tenha alguma coisa ali que aquele transformador tem, que o outro não tem. Então acabam se criando algumas particularidades. E isso vai se refletir lá no projeto do transformador. Então o fabricante ele vai elaborar esse projeto do transformador e quando estiver concluído, ele vai enviar para o comprador. E aí o engenheiro que receber esse projeto, ele vai precisar fazer uma avaliação também minuciosa, que é para garantir que aquele projeto que o fornecedor está apresentando que aquilo ali está de acordo com a especificação técnica. Porque lá no início você passou a especificação técnica, né? Você tratou na proposta também, vocês trataram isso durante as negociações. Só que quando o projeto vem, pode ser que alguma coisa tenha passado despercebido, pode ser que o fornecedor tenha tido alguma dificuldade e aí ele não colocou lá no projeto. Enfim, uma série de coisas podem acontecer e não necessariamente aquele transformador ele vai estar 100% de acordo com o que você precisa. Então, por conta disso, é muito importante que você faça uma avaliação minuciosa, não um cara crachá mesmo, da sua especificação, né, o que, é que você está pedindo com aquele projeto. Você precisa cruzar as duas coisas e aí uma coisa tem que corresponder à outra. O projeto tem que estar de acordo com a especificação técnica e quando você buscar a informação na especificação técnica, você precisa ter esse reflexo no projeto. Tá? Então é nessa fase de projeto, né, de análise de projeto, que você vai identificar todos esses pontos que o fornecedor não atendeu da sua especificação. Você vai anotar isso, vai fazer um relatório, né, bem fundamentado, destacando os pontos na sua especificação técnica, organizado, e vai passar para o fornecedor e vai dizer, olha,
isso aqui, isso você não atendeu e eu preciso que você atenda. Isso estando na especificação, claro, o fornecedor vai precisar atender, né? Então, nessa fase aí, ó, você precisa fazer uma avaliação realmente bem criteriosa, tá? Para que você garanta que o transformador lá na frente, né, quando você receber, aquele transformador vai estar de acordo com a sua especificação e, consequentemente, com a sua necessidade. Então vamos aqui falar do quarto ponto em relação a essas dicas de transformador de força. O quarto ponto é: exija um cronograma de fabricação do transformador. Na verdade, não é nenhum cronograma de fabricação, é um cronograma de fornecimento. Mas como assim? É que eu tenho que pedir um cronograma para o fabricante, sendo que toda a responsabilidade da fabricação é dele, né? Então vamos lá. Realmente, a responsabilidade da fabricação é do fornecedor. Depois que você passou a sua ET, negociou, analisou o projeto, aí aprovou aquele projeto, né? Ou seja, chegou num consenso de que aquele transformador está ok para você, o fornecedor agora vai iniciar a fabricação. E mesmo sendo total responsabilidade do fornecedor, né, garantir que aquele transformador esteja pronto para você, é preciso lembrar que o fornecimento de um transformador de força, né, esse processo de compra, desde lá do início, daquela cotação inicial, passando ali pelo envio da especificação, negociação, análise de projeto, fabricação, ensaios em fábrica, até a entrega do transformador, né, que é onde termina de fato o fornecimento, esse processo para transformadores de alta tensão, eles duram em média de 8 a 12 meses. Tá? Então, veja que o fornecimento do transformador ele pode durar ali um ano, tá? E não é muito difícil que isso aconteça, tá? É claro que dependendo da negociação, esse prazo pode variar, mas não é difícil que o fornecimento de um transformador, né, a compra de um transformador dure pelo menos ali um ano. Então veja que 12 meses, né, um ano, é muito tempo, né? Relativamente falando, é muito tempo, mas em termos de obra, né, em termos de obra de subestação, acaba sendo muito tempo, né? Porque normalmente uma obra de subestação ela vai durar menos tempo que isso, tá? Então, um ano acaba sendo muito tempo. Então, a compra do transformador ela tem que vir lá atrás para ela casar com o cronograma da sua obra, que é para você conseguir ir avançando ali projeto, construção, terraplanagem, plantação de estruturas, a base do transformador, para que quando esse transformador chegue lá na obra, ele já pegue a subestação quase que pronta ali, para que você chegue e bote o transformador em cima da base, faça as conexões, depois leve isso para o comissionamento, enfim, até a energização. Então veja que o transformador, quando ele for chegar na obra, já vai ser lá na frente. Tá? Então você tem todo um planejamento para garantir que isso funcione. Então, desde lá de trás, né, desde essa negociação com o fornecedor, você já tem que casar isso com o cronograma da obra. Então, é por isso que é importante que você exija aí um cronograma de fornecimento desse transformador, porque aí o fabricante ele vai te passar as etapas macro ali de fabricação e você vai ter uma noção desde lá do início de quando ele vai te mandar o projeto, de quais são as etapas que vão estar acontecendo naquele momento, de quando ele vai te entregar esse transformador de fato, que é para você ir acompanhando isso, né? Porque caso o fornecedor vá atrasar ou a sua obra vá atrasar, você tem condições de reagir a essas variações e você consegue ali de alguma forma casar os cronogramas depois. Então, o fornecedor vai atrasar, né? Como é que você percebe isso? Caso ele não fale explicitamente, você consegue através do cronograma, né? Porque aí você vai ter o cronograma, você pode sempre consultar o fornecedor, olha, como é que está a fabricação? Exigir algumas evidências do andamento da fabricação, que é para que você garanta ali que aquela etapa está sendo cumprida. Se chegou na data de 10 de outubro e o fornecedor ainda não fez o tanque do transformador conforme estava no cronograma. Se ele ainda não fez e estava previsto, então quer dizer que esse transformador está atrasado. Será que ele vai conseguir recuperar isso lá na frente? Não sei. Aí você tem condições de atuar muito mais previamente para garantir que lá na frente essa data que ele prometeu seja atendida, né? Então é por isso que é importante
ali você exigir esse cronograma de fornecimento, porque isso permite que você atue muito mais rapidamente, né, muito mais previamente, no caso de possíveis atrasos, de possíveis não atendimentos, ou pelo menos, caso o atraso seja inevitável, que você consiga aí ajustar o cronograma da sua obra para que uma coisa case melhor com a outra. E a quinta e última dica é: tenha muita atenção durante o recebimento do transformador. Mas como assim? Vamos lá. A entrega do transformador é responsabilidade do fornecedor, né? O fornecedor ele vai fabricar, ele vai tirar da fábrica dele, ele vai levar até a obra onde você solicitou, né? Tudo isso é responsabilidade do fornecedor. Só que quando chega lá na obra que o fornecedor tirar do caminhão que ele trouxe e colocar lá no pátio, depois que ele colocou lá o transformador na obra, isso deixa de ser responsabilidade dele, né? Digamos assim, ele está entregando de fato o transformador para você. Então, nesse momento, é importante que você faça uma verificação também, com muito cuidado, no que você está recebendo, tá? Isso não é só para transformador de força, não. Isso para todo equipamento que você receber, é importante que você faça essa verificação das condições que você está recebendo esse transformador, né? Então, em termos de transformador aqui, o que é que eu preciso verificar? É importante ver como é que o transformador chegou, o registrador de impacto daquele transformador, será que ele está informando que houve alguma colisão durante o trajeto? Isso é importante, né, para saber se não houve algum dano ao equipamento, se todos os acessórios que era para vir no transformador, se eles de fato estão lá, né? Se o cilindro ali de ar seco ou nitrogênio que vem pressurizando o transformador, se ele está na pressão adequada, né? Ou seja, ele está garantindo estanqueidade naquele transformador. Enfim, se todos os acessórios estão vindo, se não tem nenhuma parte amassada, né, se os radiadores estão em boas condições, né, se não tem nenhum dano na pintura do transformador, se o painel está de acordo, enfim. É claro que é difícil, né, lá na obra, assim, no recebimento, você conseguir identificar tudo isso, né, dificilmente você vai conseguir fazer algum teste, porque o transformador não vem 100% montado, então você não consegue testar naquele momento, né? Esse primeiro contato é mais visual, mas pelo menos dá para você ter uma noção mais macro da condição daquele transformador, né? E supondo que o fabricante esqueceu de enviar um acessório, mas faz parte do fornecimento. Eu vou ter prejuízo com isso? Provavelmente, financeiramente, você não vai ter prejuízo, né? Se o fabricante ele não enviou, muito provavelmente ele vai enviar sem nenhum problema, né? Desde que você solicite aquele acessório, né? Na hora da montagem vai se perceber, né? E aí ele vai enviar outro, provavelmente você não vai ter muita dificuldade, mas um prejuízo que você pode ter é em relação ao tempo, né? Porque você estava esperando aquele transformador chegar naquela data para montar o transformador, comissionar, energizar. E aí, se falta algum acessório, se falta algum componente, daqui que você contate a fábrica identifique, consiga um componente para mandar para a sua obra, isso pode levar aí alguns dias que podem ser preciosos aí para você. Então é importante fazer essa verificação, né, na hora do recebimento do transformador para garantir que está tudo ok, né? Como eu falei, é claro que você não vai conseguir verificar tudo, mas pelo menos uma análise mais macro, assim você consegue fazer, né? O que você não pode fazer é simplesmente, beleza, mandar o cara descarregar o transformador ali e nem olhar para aquilo, né? Isso aí você não pode fazer. Aí você vai ter que acompanhar, né? Vai informar onde é que o cara vai descarregar o transformador, né? E aí você manda ele abrir as caixas, dá uma olhada, ver se os acessórios estão lá, como é que está o conservador de óleo, como é que estão os radiadores, as buchas, se não tem nenhuma bucha trincada, né? Toda essa avaliação é importante você fazer para garantir que o equipamento ele chegou sem nenhuma intercorrência, ele chegou sem nenhuma parte danificada, e aí na montagem, né? Supondo que não teve nenhuma parte danificada, então quer dizer que na montagem vai dar tudo certo, né? Então é importante fazer essa verificação aí, pessoal, para garantir o atendimento ao cronograma e principalmente aí que a sua obra saia sem nenhum problema, que você não tenha nenhuma intercorrência, que você consiga entregar essa obra aí limpa, né, para o seu cliente.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente lá no Instagram. E também deixa aqui embaixo nos comentários alguma dica adicional que eu acabei não falando aqui, que você acha importante para os nossos colegas aí, engenheiros, técnicos, que participam aí do recebimento de transformadores, né, do processo de compra desses equipamentos como um todo. Deixa a sua dica aí embaixo, né, para que eles tenham mais subsídio e que eles consigam aí fazer esse processo menos doloroso, né? Que a gente sabe que processos longos tendem a ser mais dolorosos e processos de transformadores normalmente tem muitos problemas ao longo do caminho, tá? Então deixa aqui embaixo nos comentários uma dica aí para ajudar seu colega também, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.